Livro de Atos, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração, a nona, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: Não tem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém. Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade ímpar de mais uma vez compartilhar a Tua palavra, que é viva e é eficaz. Eu reconheço mais uma vez a minha total dependência do Senhor, do Teu Espírito, que Ele fale por mim neste momento. Queremos sair daqui alimentados, edificados, renovados pela Tua palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Aleluia. Nós acabamos de ler talvez o primeiro milagre realizado depois do grande acontecimento do dia de Pentecostes. Nós precisamos ter em mente, um dia desse eu vi um pregador, ele falar que as últimas palavras de Jesus foram: está consumado. Esse pregador, ele só cometeu equívoco, porque as últimas palavras de Jesus não foram essas. Porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E depois da ressurreição, Jesus ainda passou dias, semanas, aparecendo, ensinando, advertindo. Eu já falei, pastor Wagner, algumas igrejas eu preguei, que as últimas palavras de qualquer pessoa têm uma singularidade, têm uma importância tremenda. As últimas palavras de um homem são marcantes. O meu avô paterno, ele nunca entrou numa igreja evangélica.
Ele nunca frequentou um culto. Ele dizia que tinha nascido naquela religião e que ele ia morrer naquela religião. Jesus salvou a minha tia, Jesus salvou o meu pai, Jesus salvou a minha avó, e meu avô continuava irremediável, meu avô continuava intransigente, mesmo com a mudança na vida da minha avó. Um dia, a família estava toda reunida, quase toda reunida, no almoço de domingo. E após o almoço, o meu avô pediu a palavra. Ele usava um chapéu, tirou o chapéu da cabeça e ele disse: atenção, família, eu estou morrendo. Meu avô ajoelhou, segurou na madeira que sustentava o telhado, e meu avô disse, diante de toda a família, meu avô disse: Divino Mestre, perdoa os meus pecados. E meu avô caiu morto. As últimas palavras do meu avô impactaram todos os familiares que ali estavam. Não teve ninguém que não ficou profundamente impactado com as últimas palavras do meu avô. Agora imagine as últimas palavras de Jesus. As últimas palavras de Jesus, elas foram escritas tanto no Evangelho de Marcos, quanto no livro de Atos. As últimas palavras de Jesus foram: em meu nome vocês falarão novas línguas. Em meu nome vocês expelirão demônios. Em meu nome vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E Jesus continuou. Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus acabou de dizer isso, ele foi assunto ao céu. As últimas palavras de Jesus, elas são tremendas. E ele vai dizer: vocês receberão poder. Vocês receberão dunamis. A palavra vem de dinamite, é dunamis. E agora nós vimos, pastor Wagner, meu amigo, no capítulo 1, a promessa do derramamento do Espírito. No capítulo 2, essa promessa se cumpre. Agora, no capítulo 3, a igreja, ela está em ação. Jesus falou: olha, em meu nome vocês imporão as mãos sobre
os enfermos e eles serão curados. Agora João e Pedro, perto da hora nona, eles sobem ao templo e a Bíblia vai dizer que perto de uma das portas, a porta chamada Formosa, era colocado um homem coxo para pedir esmolas. Agora Pedro e João vai colocar as mãos sobre esse homem e vai acontecer um milagre. Nós acabamos de ler um dos muitos milagres feitos depois do derramamento do Espírito. A pergunta é: o que são milagres? A gente fala de milagre, a gente canta milagre. A pergunta é: o que é um milagre? Milagre, segundo o dicionário Aurélio, são ocorrências extraordinárias. Milagres são coisas que não se explicam pelas leis da natureza. A editora Vida, ela publicou um dicionário bíblico que diz que milagres são sinais da presença ativa de Deus no meio do seu povo. Mas hoje eu quero ir além. Hoje eu quero dizer, pastor Wagner, que milagres, repita comigo, milagres, não, mais alto, milagres são sinais. Milagres são sinais. O que é um sinal? O sinal é algo que aponta para algo maior. Sinais apontam para algo maior. Eu gosto muito do Evangelho escrito por João. No Evangelho escrito por João, a palavra milagre geralmente é substituída por sinais. Quando Jesus transformou a água em vinho, João, ele escreveu assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que são milagres? Milagres são Caná, são sinais. Está aí, ó, Jesus principiou assim os seus. Para que serve um sinal? Para que serve um sinal? Quem é motorista aí, levanta a mão. Quem é motorista? Quem dirige aí, pilota aí, levanta a mão. Para que serve um sinal? Para alertar, para comunicar uma verdade. Todavia, porém, contudo, os sinais também, eu posso dizer que todo sinal realizado por Jesus tem caráter pedagógico. Eu vou repetir. Todo sinal realizado por Jesus tem caráter pedagógico. Um milagre aconteceu literalmente naquela época, mas esse sinal
ele tem caráter pedagógico. A Bíblia fala, Paulo vai dizer perfeitamente, toda escritura inspirada por Deus é apta para ensinar. Toda a escritura. Então eu posso afirmar que os milagres, os sinais, eles são pedagógicos. Agora, em Atos 3, nós vemos a igreja em operação. Pedro e João, eles foram capacitados. Eles foram revestidos de poder. Deixa eu falar algo aqui. Não existe no mundo a força mais poderosa que esse mundo tem. Não é nenhuma arma de fogo, não é nenhuma granada, não é nenhuma bomba atômica. A arma mais revolucionária que esse mundo tem é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Nada, nem a bomba de Hiroshima e Nagasaki teve um impacto maior do que o nome de Jesus. Você pode levantar a mão e dizer: eu leio. Eu creio. É por isso que a gente canta: ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é o nome de Jesus. Aleluia. E ele está aqui no nosso meio esta noite. Ele está aqui, ele não mudou. Aleluia. É a fé cristã, o nome de Jesus é o poder mais revolucionário que esse mundo já teve. Aleluia. Quando eu olho para isso, uma das maiores, guarda bem, eu vou falar aqui agora, uma das maiores verdades do cristianismo é que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Essa é uma das maiores verdades do cristianismo. O Filho do Homem, ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Nós lemos aqui, agora vamos para o texto. Em Atos 3, nós temos um homem nascido coxo. Repita comigo: ele, não, mais alto, ele nasceu coxo. Quem nasceu coxo é porque nunca tinha andado. Amém? Está todo mundo entendendo? Se ele nasceu coxo, ele nunca tinha andado. Segundo lugar, no capítulo 4, nós somos informados que ele, repita comigo, ele, mais alto, ele tinha 40 anos aproximadamente. Esse homem nunca tinha andado. Esse homem tinha 40 anos aproximadamente. Em terceiro lugar, nós somos informados que ele era levado, repita comigo, ele era levado para mendigar perto do templo. Três coisas nós somos informados: ele nasceu coxo, ele tinha
aproximadamente 40 anos e ele nunca tinha andado. E ele era levado para mendigar perto do templo. Eu falei que milagre eu vou ser cansativo, eu vou falar de novo. Eu falei que milagres são sinais. Agora, olha só a revelação de Deus. Esse homem, ele é o retrato da humanidade sem Jesus. Esse homem, ele é o retrato da humanidade sem Deus, em seu estado de pecado. Quando eu olho, escute bem, eu estou viajando, eu cheguei de viagem essa semana, pastor Wagner. Eu vou falar, eu estou assim. Eu falei, Jesus, volta logo, senão não vai ter igreja para arrebatar aqui não. Meu Deus! Eu estou preocupado com a atual situação da igreja. A gente não está ouvindo mais mensagens bíblicas. Uma das grandes verdades é que o pecado, guarda bem o que eu vou falar, no Antigo Testamento, o pecado ele era retratado como lepra. O pecado ele era retratado como lepra. O salmista, ele chega a ponto de pedir: purifica-me com isopo e ficarei puro. Porque o pecado, ele era retratado como uma lepra. Mas eu posso também, à luz das Escrituras, eu posso afirmar que o pecado, ele pode também ser retratado como uma paralisia. O pecado paralisa, pastor Wagner. O pecado, tem gente que acha que pecado é uma fraqueza. Não é não. Eu aprendi com o Dr. Martin Lloyd Jones, o pecado é uma força avassaladora. O pecado, e tem gente brincando com o pecado. Pecado é uma força avassaladora que paralisa. O pecado, ele tem o poder de paralisar até o juízo do homem. Eu fui pregar numa cidade esse ano, a irmã casada, mãe de 3 filhos pequenos, largou o marido, 43 anos de idade, largou o marido para ficar um adolescente usuário de droga de 21 anos de idade, que anda empinando moto. Que futuro vai ter? Alguém que larga um lar e vai atrás de um menino usuário de droga que anda empinando droga. Por que isso acontece? É porque o pecado paralisa. Quando o pecado entra na vida do homem, ele paralisa até o juízo. Quer que eu te provo? Davi. Se o pecado paralisou Davi, não vai paralisar eu e você? O pecado, pastor Wagner, ele paralisou tanto Davi, que o mesmo Davi que não quis tirar a vida de Saul, o mesmo Davi que teve Saul 2 vezes na mão dele para matar ele, Davi fala: longe de mim pecar contra o Senhor.
O pecado, quando acha lugar na vida de Davi, Davi é capaz de cometer um adultério, de não pensar no Deus de Israel. Por que, pastor Wagner? Quando um exército tem que ver a terra prometida lá na Record, é melhor do que Big Brother. Dos males o menor. Mas aí, quando ela está vendo novela, aí ela fica assim, nossa, por que é tanta guerra? É tanta guerra. Israel contra Cananeu, Israel contra Filisteu, Israel contra Amorreu, Israel contra... eu. Israel, guerra para lá, guerra para cá, e guerra. Olha que naquela época, uma guerra, além da reputação do rei, é o rei de Israel contra o rei de Hebron. É o rei de Israel contra o rei dos filisteus. É o rei de Israel, além da honra do rei, estava a honra do exército, e acima da honra do rei e da honra do exército estava a honra do Deus daquele exército. Olha o que diz a Bíblia: o Senhor dos exércitos. Pastor Wagner, Davi perdeu o juízo. Davi manda levar Urias para frente da batalha, e ele dá uma ordem para Joabe. Quando o exército rival atacar, todo mundo recua e deixa Urias na frente do exército. A honra de Davi, a honra do exército, a honra do Deus de Israel estava em xeque, porque o pecado, ele paralisa. Tem gente dentro da igreja paralisado pelo pecado. Tem gente, eu vou falar porque Deus manda falar, tem gente paralisado pelo adultério. Tem gente paralisado pela bebida. Tem gente paralisada por outros tipos de pecado. O pecado, ele nos deixa para baixo. O pecado, ele paralisa. E o que eu vejo aqui, pastor Wagner? Esse coxo, ele representa toda a humanidade, pois toda a humanidade, ela nasce defeituosa. Toda a humanidade, até esse menininho aqui, ó, que gracinha. Eu estava vendo ele na hora do louvor, é pecador também. É pecador também. O pai e a mãe podem achar ruim comigo, mas você é pecador. Quer eu provo? A criança, ela é tão pecadora que quanto mais você fala, não faz, aí que ela faz. O pecado, ele é assim. A criança, quanto mais você fala, não põe a mão, aí que ela põe. Não pode. Ela olha assim. A minha filha, quando eu vou olhar com ela de manhã, um dia desse ela regalou o olho diante de Deus, pastor Wagner. Eu falei: Deus, perdoa essa pecadorzinha aí. Aí ela: ô pai, eu não sou pecadora não. Aqui dentro não tem ninguém que nasceu perfeito.
Todos nós nascemos defeituosos. Todos nós nascemos como esse homem. Olha aqui, repita comigo, a paralisia nos deixa incapazes de vencer. A paralisia nos deixa para baixo. O pecado paralisa. O pecado tira as forças. O pecado deixa para baixo. Em segundo lugar, que eu aprendo aqui. Olha para mim aqui. Todo dia, pastor Wagner, todo dia alguém levava esse homem para fazer o quê? Para mendigar na porta do templo. Eu vou repetir. Todo dia esse homem, ele era levado para uma das portas do templo para pedir. Olha aí, está aí no texto. Ele era levado para quê? Para quê? O que eu falei lá atrás? Milagres são o quê? Sinais. Sabe o que eu aprendo aqui? A única coisa que o mundo pode oferecer são esmolas. O máximo, olha bem, o máximo que o mundo pode oferecer são esmolas. E o mundo está cheio de esmola para oferecer. O mundo não tem poder de mudar a vida de ninguém. Tem gente na porta da igreja e dentro da igreja vivendo de esmola. Quer que eu dou exemplo? Uma boa música é uma esmola. Um bom filme, não vai pecar não, viu? Levanta a mão quem gosta de série. Pode levantar a mão e Deus está revelando aí. Levanta a mão aí, levanta a mão. Quem gosta de série, levanta a mão. Eu vou levantar as duas. Eu espero não perder a agenda não, viu? Pastor Wagner, esse negócio de série é bom demais. É impressionante. Eu assisti a última série que eu assisti, ela foi avaliada em 92% de aprovação. O meu filho que indicou. Eu falava e assistia um episódio, aí eu via 2, 3, 4, tá caindo de sono, não, mais um. É impressionante, quando a gente está assistindo uma série boa, a gente não lembra dos problemas. A gente esquece até das contas. Quando a gente está assistindo uma série, a gente fica tão absorvido ali, envolvido, que a gente esquece de tudo. Mas quando acaba a série, aquele vazio volta. Porque a única coisa que o mundo pode oferecer é uma esmola, que é uma medida paliativa. O mundo não pode oferecer aquilo que a igreja tem, que é o nome de Jesus, que é capaz de mudar qualquer situação.
situação. A bebida é outra esmola. Tem gente que bebe para esquecer. Aí eu bebo para esquecer. Mas quando acaba o efeito da bebida, volta a lembrar e a sofrer de novo. Eu tenho um tio que ele bebe da número 1 ao número 51. Ô tio, por que você bebe? Eu bebo para esquecer os problemas. A bebida pode até esquecer os problemas, mas a igreja tem a solução definitiva para todos os problemas. Aleluia! A igreja, ela não tem esmola para dar. A igreja tem um nome que é sobre todo nome. E esse nome, ele é capaz de mudar. Tem terceiro lugar, tem gente, eu vou falar, Deus manda falar e eu aprendi. Tem gente que está esperando coisa errada da igreja. Esse homem, ele era colocado na porta da igreja do templo para pedir o quê? Esmola. Tem gente que olha para a igreja e essa pessoa está esperando da igreja esmola. Pedro e João, eles vão subir e esse homem, ele está ali querendo esmola. Tem gente que está na mesma situação, está na porta do templo, ou até dentro do templo, esperando esmola. Tem gente que acha a igreja, pastor Vasco, um dia a irmã falou isso, a igreja, a missão da igreja é ajudar órfãos, viúvas e necessitados. Eu falei, a missão da igreja não é essa não. Isso é importante, mas é secundário. Não é prioridade. A prioridade da igreja não é ajudar necessitado, não é ajudar a viúva. A prioridade da igreja não é oferecer a melhor estrutura. Tem gente, não vou lá na igreja do pastor Wagner não, porque lá não tem estacionamento. Eu tenho ao meu carro, toda vez eu deixo ele lá subindo ali, ó. Tem gente que não, já falaram comigo lá na minha igreja, pastor. Eu não vou não, porque a igreja não tem estacionamento. Eu não vou na igreja porque não tem ar-condicionado. Eu não vou na igreja porque a igreja não tem banco almofadado. Eu não vou na igreja porque o pastor Wagner, ele não se posiciona politicamente. Eu não sei se ele é lulista ou bolsonarista. Eu não vou na igreja porque eu não gosto da equipe de louvor. Eu não vou na igreja porque... E acha a igreja, a prioridade não é uma boa música, não é uma boa estrutura. A prioridade da igreja é usar o nome de Jesus e pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu vou falar, pastor Wagner, Deus está me dando a oportunidade de pregar em catedrais, em igrejas, que eu fico assim,
Eu fui numa um dia desse, deu vontade de fechar a minha e ir para lá. Mega estrutura. Eu falei com a minha esposa, só o pessoal que cuida do estacionamento é o dobro de membro da minha igreja. Eu falei, tem mais gente para cuidar do estacionamento do que eu tenho de membro. Mas eu vou reconhecer, tem lugar que tem estrutura, tem todo tipo de conforto, mas não tem a prioridade. Não tem a prioridade. Eu não sei o nome dele. Eu acho que foi o Papa Pio XII. O Papa Pio XII, uma vez, ele estava mostrando toda a grandeza da Igreja Católica, Pastor Wagner. A Igreja Católica Romana, se você não sabe, é a maior proprietária de terras do mundo. A Igreja Católica Romana, como ela cresceu no interior, você pode ver todo o interior, a Igreja Católica fica no centro, na pracinha, é a catedral, é a referência. Aí um dia a história diz que o Papa, ele estava mostrando toda a riqueza da igreja para uma pessoa, e ele falou assim: hoje a gente não pode dizer, não temos prata e não temos ouro, porque a igreja hoje tem prata e a igreja hoje tem ouro. O rapaz que estava ouvindo o Papa falou, é verdade. A igreja hoje não pode falar que não tem prata e não tem ouro. Mas a igreja também não pode falar, em nome de Jesus, levanta e anda. A prioridade da igreja, eu não estou falando que isso não é importante. Ter um lugar confortável é importante. Ter uma boa equipe de louvor é importante. Ter uma boa estrutura é importante. Mas é secundário que essa igreja seja conhecida não pela estrutura, não pela equipe de louvor, que ela seja conhecida como a igreja que recebeu poder, que recebeu poder, que recebeu poder e que faz a diferença. Pedro e João, ei! Eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus. Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Eu quero profetizar isso aqui, declarar isso. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho um nome. Seja curada aí agora, seja restaurada aí agora, seja renovada aí agora. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo é o nome de Jesus. Aleluia! Pastor Wagner, nós temos a ferramenta mais estrondosa, é o nome de Jesus. É o nome
que é sobre todo nome. É o nome que toda língua confessará que Ele é Senhor. Em meu nome, levanta a sua mão, porque você também pode, você também deve, você também tem essa ferramenta capaz de alvoroçar, de abalar, de renovar, de curar. Você tem o nome de Jesus aí, você pode glorificar e dizer que Ele é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tem gente que não usa o nome de Jesus, ele usa outra coisa, ele usa outra coisa. O nome de Jesus, Pedro e João, olha para nós, olha para mim aqui, olha para nós. Nós não temos prata. Está gravando aí, mas estou nem aí. Eu fui pregar na cidade, pastor, cidade, aqui de Minas. Manifestou um demônio na hora da oração. O pastor foi o primeiro a correr. Diante de Deus, o camarada 1,90 m de altura, quando ele cai, o demônio pegou ele lá, que ele caiu lá, eu só vi o pastor assim. Pular da porta diante de Deus. Aí quando o pastor correu pular da porta, os obreiros foram pro lado dele. O efeito manada, aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aí eu olhei e falei, sobrou para mim. O pastor já estava diante de Deus. Eu quero morrer se eu estiver mentindo. Como é que pode um pastor de uma igreja, diante de uma situação dessa, recuar? O demônio sai. Não é no meu nome, não é na minha credencial. Em meu nome, vocês falarão novas línguas. Em meu nome, vocês expelirão demônios. Em meu nome, vocês imporão as mãos sobre os enfermos. Levanta as suas mãos mais uma vez. Você já tem a unção aí na tua mão. Você já tem o nome, aleluia. Você já tem dunamis. Receberei esse poder. Quem recebeu o poder aqui? Quem recebeu o poder aqui? Quem recebeu o poder aqui? Ei, você recebeu o poder. Esse nome que é sobre todo nome. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E ele levantou e ele andou. Está faltando isso dentro da igreja hoje. Está faltando isso. Está faltando ousadia. Está faltando poder. Está faltando dunamis. Mas essa noite você não tem motivos para sair daqui triste. Jesus, ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Pastor Wagner, Deus me deu, olha aqui para mim, Deus me deu a oportunidade. A igreja que eu sou pastor, a igreja que trabalha em células, trabalha, pastor? Não. A igreja que eu sou pastor, a gente tem um culto no lar. Culto no lar. Uma vez por mês. Olha só. Aí o Wagner, não é o pastor Wagner, é o Wagner, meu amigo. Diante de Deus, pastor. Ele mudou para uma casa no Santa Inês. A casa, antes dele morar, era um terreiro de macumba. Aí ele falou, eu quero que a igreja vai lá fazer um culto. Eu nem sabia o que esperava a gente. Chegamos lá diante de Deus. A horta cheia de plantas usadas em macumba. Aquele ambiente pesado. A igreja, Deus é tão bom que não deixou os covardes ir lá nesse dia. Porque senão ia ter gente que ia morrer. Quando a gente começou a orar no nome de Jesus, o relógio que estava na parede voou na frente da igreja toda. A prateleira começou a balançar sozinha. Eu nunca tinha ouvido. Agora vê isso. O meu pai, que é meio surdo, meu pai assustou. Que isso? Que isso? Porque começou a estalar. Clá, 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 clá. A irmã mais idosa quase falou Ave Maria. De repente, diante de Deus, eu quero morrer se eu estiver mentindo. De repente, a cristaleira, os copos começaram a explodir. Pá, pá. Aí Deus tomou o irmão em línguas e começou a dizer, o carpinteiro põe ordem na casa. O carpinteiro põe ordem na casa. O carpinteiro põe ordem na casa. De repente, a prateleira, pá, pro chão. O meu pai, a casa vai cair, a casa vai cair. Eu acho que tem gente aqui dentro, se tivesse lá ia morrer. Mas a igreja tem um nome. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem tem o nome não tem medo de tranca a rua. Exu Caveira. É a legião, não, é o nome que toda língua confessará. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Ei, você pode usar esse nome. Levanta a mão aí, pode cantar. Canta aí, eu vou orar. Aleluia! Aleluia!